Então, deixa eu fazer uma pergunta. Bota aí, Jonathan. Quando você é indagado, aliás, quando você chega no lugar e faz um pedido, geralmente, você recebe 3 tipos de resposta. Sim, não e espera. Até convencionou-se dizer que Deus age assim também, né? Sim, não e espera. Não é isso? A gente acaba acreditando nessa ideia, que Deus também age assim. Mas, o próximo. Mas, se chegássemos no lugar e um silêncio ensurdecedor da pessoa que poderia te ajudar, ou seja, a pessoa fica quieta, você chega, se dirige, geralmente, em repartições públicas isso acontece, né? Às vezes a pessoa chega, pedindo ajuda, às vezes pedindo socorro, e a pessoa que poderia te ajudar, dá uma olhadinha assim e volta a fazer o que estava fazendo. E fica aquele silêncio ensurdecedor. Você já se sentiu assim? Você já foi em algum lugar e se sentiu assim? É impossível isso não ter acontecido com você. Se a maioria das pessoas presentes quisessem se livrar de você, olha, a pessoa que poderia te ajudar, ela fica em silêncio. E as pessoas que estivessem ali naquele local, estivessem doidinhas para se livrar de você. Fala a verdade, você continuaria ali? Era um prato cheio para você meter o pé, não é mesmo? Próximo. E se ainda ouvisse assim, ó, não estou aqui para te ajudar. Eu não vim aqui, minha missão é outra, eu não vim aqui para te ajudar. E essa fosse a única pessoa que pudesse te ajudar. Se você, além de tudo isso, ainda ouvisse isso, não estou aqui para te ajudar. E para completar, te comparasse com um animal. Levanta a mão aqui, quem continuaria nesse lugar? Dependendo da situação, a Gina falou que permaneceria. A única pessoa que pudesse te ajudar, que poderia te ajudar, diria para você, eu não estou aqui para te ajudar. As outras que estivessem em volta, ao redor, você ouvisse delas assim, ó, manda embora, está nos atrapalhando. Quem nunca se sentiu desprezado? Quem nunca se sentiu inadequado no lugar com tanta coisa contrária, com tantas barreiras, Mesmo assim, você permaneceria no local pedindo para a mesma pessoa para resolver o seu problema? Mais alguém além da Gina? Próximo, Jana. Por que você desiste tão fácil quando pede algo a Deus? Esse é o tema dessa noite. Por que você desiste tão fácil quando pede algo a Deus? Próximo, Jonathan. Vamos abrir nossas Bíblias? O Jonathan até vai colocar para nós aqui o texto, mas eu peço que você abra a sua Bíblia também, no livro de Mateus, capítulo 15. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 15. Essa mesma narrativa é feita por Marcos, no capítulo 7, a partir do versículo 24. Eles não caem em contradição, mas alguns falam de detalhes um pouquinho diferentes. Por que você desiste tão fácil de algo que você pede a Deus? Lembre-se da resposta que você deu para as minhas perguntas. Pode colocar, Jonathan.
Então, você já abriu sua Bíblia? Nós vamos ler então. Saindo dali, Jesus foi para uma região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava. Lembra que clamar é gritar, tá? Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra alguma. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, na versão de Marcos diz que aquela mulher, ela se joga aos pés de Jesus. Ela se prostra, se joga e o adora. E aqui no versículo 25, em relação a Mateus, diz assim: ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, Senhor, me ajude. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem! Seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Já pensou se essa mulher tivesse desistido? Eu criei uma situação, na minha narrativa, eu também desisti. Eu comecei na introdução dessa palavra falando de uma situação, no meio do caminho já tinha desistido. Por que isso acontece conosco? Nós pedimos algo a Deus e desistimos. No meio do caminho a gente desiste. Várias situações aconteceram com essa mulher, mas ela não parou. Essa mulher não parou, porque ela tinha um objetivo, e ela tinha também um problema. E ela queria a solução do seu problema. E, na verdade, o problema era dela porque ela provavelmente amava a sua filha, mas é a sua filha que estava endemoniada. Agora, imagine uma mãe que se coloca diante de alguém que pode resolver o problema. Se nós chegássemos, eu não queria essa situação, mas se nós chegássemos no hospital e trazendo um filho no colo, e você pedisse a alguém desse uma olhadinha e voltasse a fazer o que estivesse fazendo, mexendo no teclado, preencher uma ata, um livro, provavelmente nós ficaríamos muito chateados. E conforme o tempo fosse passando, a nossa angústia ia aumentar mais ainda. Pede alguma coisa a alguém e ouve silêncio. Pede alguma coisa a Deus e ouve silêncio. Isso é angustiante. O próximo, gente. Uma situação com várias perspectivas. Nós sabemos que expectativa é aquilo que nós esperamos que venha acontecer. Perspectiva é a visão de um ângulo diferente. Por exemplo, a Glaucia agora não está me vendo. Tem a pilastra como barreira, né, Glaucia? Mas se eu for para uma perspectiva diferente, ela vai me olhar. Ou se ela levanta e vai para um outro lado, ela me enxergaria. Talvez uma frase é dita e várias expectativas diferentes de interpretações. E vamos ver um pouco do que estava acontecendo naquele momento e com aquela aflição daquela mãe. Mateus tem uma narrativa. Marcos tem outra narrativa, mas eles não entram em contradição. Momentos diferentes. Marcos, nós sabemos que escreveu numa data anterior de Mateus, falam de detalhes diferentes da mesma história, mas são perspectivas diferentes. E aí nós chegamos aos discípulos. Os discípulos não estavam presentes nessa cena? Eles estavam. Mas é muito fácil julgar o que eles disseram, né?
Olha só, manda ela vazar, manda ela sair, porque ela está perturbando. Mas por que será que eles falaram isso? Em um momento anterior, um texto anterior, no próprio livro de Mateus, nós vamos entender um pouco disso. Os escribas e fariseus estavam perseguindo Jesus. Daí Jesus saiu da Galileia e partiu dali para a cidade de Tiro e Sidom, que ficava fora de um ambiente da Galileia. Fazia fronteira, que hoje seria o Líbano, que tem a sua capital do Beirute. Aqueles homens já estavam fora, junto com Jesus, estavam fora da sua terra. Estavam numa terra estrangeira. Por quê? Porque os escribas e fariseus estavam tentando pegar Jesus, talvez prender Jesus. E isso atrapalharia toda a obra de Cristo naquele momento. Ou seja, ele tinha um escopo, ele tinha uma programação, ele tinha uma agenda a se cumprir. E os discípulos sabiam, se tivesse algum alvoroço, provavelmente eles pegariam os discípulos e Jesus, e toda aquela história teria ido por água abaixo. Então, qualquer um alarde que Jesus estivesse ali, atrapalharia. Por isso que ele falou, Jesus, olha, ela está gritando, ela está vindo atrás. Ela começou gritando, agora ela está vindo atrás. Ela está insistindo. Despede. Manda ela embora. Às vezes, nós, como igreja, nós estamos tão preocupados com o intuito coletivo que esquecemos dos problemas que cabem dentro de uma individualidade de cada um. Olha, aquela mãe, ela estava aflita, pedindo socorro. E aqueles homens, manda ela embora. Aquela mulher cananeia, olha, no versículo, ainda no capítulo 15, no versículo 22, acompanhe aí na sua Bíblia. Eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, Senhor, olha como uma mulher que não era judia, não fazia parte do povo de Israel, não tinha linhagem do povo de Israel, ela reconhece Jesus como Senhor. Senhor nesse sentido assim, ó, é tu que me domina. E ela diz assim, ó, Jesus, filho de Davi, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Para ela chegar a esse ponto de chamar Jesus de filho de Davi, é porque ela reconhecia Jesus como Messias. Era aquele que poderia resolver os problemas de Israel. Aquele que viria e seria o salvador de uma nação, porque as profecias, todos os milagres, os prodígios, os sinais de Jesus tinham um porquê. Eles eram extremamente calculados, perfeitos. Eles tinham tudo a ver com uma menção escrita no Velho Testamento, tanto que os profetas anunciavam, e Jesus sempre que fazia algo, ele anunciava algumas coisas da Escritura do Antigo Testamento. Então, nada era desconexo. Por isso que a Bíblia, ela do início ao fim, ela tem suas conexões e ela é inerrônea. Jesus vinha e cumpria o que os profetas falaram da parte de Deus. E vinha Jesus e cumpria. Todos os sinais, todos os milagres, a partir de parábolas também, tudo era para que se cumprisse as Escrituras. E aquela mulher reconhece Jesus como sendo da linhagem de Davi, da casa de Davi, do rebento de Davi. Primeiro ela chama de Senhor. Depois ela fala, Senhor, filho de Davi. Ela reconhece que aquele era o Messias. Mas que Jesus tinha vindo para o povo de Israel. E ela era gentia. Era como sendo uma gentil, ela não fazia, as promessas não eram para ela. Mesmo assim, ela insistia em seu pedido.
uma mulher cananeia, sírio-fenícia, que insistia. A menina, olha, se já era, por mais que aquela menina não participasse dessa cena, ela estivesse em outro lugar, ela estivesse em casa, havia uma perspectiva também daquela menina. Ora, Mateus também não fala que é uma menina, né? Já a narrativa de Marcos vai dizer que ela fala assim, a minha filhinha. Apesar que a Gina tem um galalau desse tamanho assim, que chama de filhinho também, né? Não quer dizer nada isso também, né? Provavelmente vocês aqui têm os seus filhos bem maiores que vocês, ainda faz filhinho e filhinha. Mas vamos supor que fosse uma menina. Sem estar endemoniada, já deve ser muito difícil. Deve ser um estágio de uma vida de uma pessoa degradante. Imagine uma mãe falando assim, ó, horrivelmente endemoniada. Talvez aquela menina tivesse transtornada. Aquela região era cercada e era comum daqueles povos fenícios mexerem com bruxarias, mexerem com algo ocultismo, mexer com algo bem pesado, e aquela menina provavelmente tenha sido acometida de um demônio, já Marco vai dizer que é um demônio, que assolava aquela menina. Imagine dia e noite sendo assolada por um demônio, horrivelmente assolada por um demônio, com transtornos, talvez com quedas, alucinações. Imagina a dificuldade daquela menina. Tente por um instante se colocar no lugar dela. A cena de uma mãe desesperada pedindo socorro, enquanto aquele que poderia ajudar olhou, se calou. Outros mandavam, pediam, olha, manda ela embora. Aquela mãe não se sentia aceita e aquela menina continuava na mesma situação. Esse texto é um dos textos mais importantes na Bíblia. Porque é um texto onde Jesus muda toda a sua agenda. Ele muda toda a trajetória de sua vinda aqui na terra. Porque não era momento de ter milagres para não-judeus. Não era momento de estender a bênção para outros povos, porque Jesus veio para os seus. E se ele estivesse fazendo muita coisa pelos outros povos, os próprios judeus iam julgá-lo e ainda iriam apontar que, olha, as profecias diziam que Jesus viria para o seu povo, não para o povo gentio, para outros povos. Gentios são todos os povos que não fossem povo judeu, povo de Israel. Ele muda completamente sua agenda. É claro que eu entendo, eu sei, você sabe, que Jesus é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Às vezes nós pensamos que as barreiras, nossos problemas, eles são impossíveis para Deus, porque talvez nós não conheçamos Deus da maneira que Ele é. Aí vem uma mulher de fora de um contexto de experiência com Deus, de um povo pagão, e demonstra tanta fé, mais do que os que são da linhagem do povo de Israel. Assim como os escribas e os fariseus, que eram da linhagem do povo de Israel, e estavam perseguindo Jesus. Como que é isso? Às vezes os de fora têm mais fé do que os de dentro. A agenda foi mudada. Será que Jesus, a Bíblia nos aponta que ele está à destra de Deus nesse momento. Quem está aqui é o Espírito Santo de Deus.
Jesus também está aqui a partir da pessoa do Espírito Santo, mas ele está à destra de Deus, à direita do Pai, intercede por você. Ele antes que houvesse luz, já existia a cruz. O plano de salvação de Deus é antes da fundação do mundo. É antes de toda e qualquer criação. Ele já tinha na sua agenda morrer na cruz por você. Ele mudou a sua agenda da glória, deixou a sua glória, se despiu de sua glória e veio aqui morrer por nós. Mas nessa trajetória, como Emanuel, ele não deveria estar ali naquele momento. Mas como e por que Jesus mudou aquela história? E que isso tem a ver conosco, chegou para nós até hoje. E que isso tem a ver com você. O versículo 23 de Mateus capítulo 15 diz assim: ele, porém, não lhes respondeu palavra. Ficou silêncio. E os seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram-lhe: despede, pois vem clamando atrás de nós. Olha, ela vem perturbando, ela vem perturbando, ela vem perturbando. Próximo. Como eu reajo ao silêncio de Jesus e à indiferença da igreja? Porque vocês acham que a igreja, a cabeça da igreja é perfeita, mas a igreja erra. E como eu reajo? Vai dizer que você nunca foi ouvir um silêncio de Deus e a indiferença da igreja alguma vez na sua vida? E você também como discipulador, será que você nunca errou e acabou desprezando quem não deveria ser desprezado? Essas coisas acontecem. A diferença é que a gente só se põe no lugar de vítima. E se aquela mulher tivesse desistido, ela poderia ter tomado algumas atitudes, não é mesmo? Olha, eu não sou aceito aqui. E quando nós não somos aceitos no lugar, a primeira coisa que nós fazemos é: como que eu vou sair daqui? A gente já começa a olhar onde é a porta, qual a situação melhor de levantar e sair, porque você não foi aceito ali, você quer sair. Você quer sair. Em algumas situações, nós agimos bem assim. Nós desistimos logo. Deixa eu sair, deixa eu ir embora. Quer saber? Esse aqui não é o meu lugar. O próprio Deus se calou diante do meu problema, então esse também não é o meu lugar, porque as pessoas que estão em volta querem mais que eu vaze com o meu problema. Olha, que às vezes, e bem que a maioria das vezes, nós nem ouvimos isso. E nem é isso que acontece. Mas quando nós estamos cobertos, que o problema é tão grande, a barreira é tão grande, que nós começamos a interpretar assim. A nossa perspectiva nos aponta isso. Olha, eu vou desistir. Porque quem cala, consente. E quem não me quer por perto, eu tenho mais é que procurar um outro lugar, um lugar para pertencer. Como eu reajo ao silêncio de Jesus e à indiferença da igreja ou à indiferença de outras pessoas? Que isso pode acontecer em qualquer lugar. Talvez você chegue num lugar onde você esperava tanto, passou no concurso, abriu as portas do emprego e chegou e olha. Ou então chega na faculdade, quem não está acostumado com ritmo acelerado de trabalho e com ritmo acelerado de estudo, quando você chega no lugar e sente, a primeira coisa que vem à cabeça é desistir. Primeira coisa, pensa, como que eu vou fazer para sair daqui? Não está acostumado com alguns ritmos e a sensação é que, inadequação, olha, isso aqui não é meu lugar não. E eu quero mais é ir embora. Se aquela mulher tivesse colocado na posição de vítima, hoje se diz muito de mimimi, ela não teria avançado, não teria alcançado o seu objetivo. Uma das coisas que a gente pode aprender com aquela mulher era intensidade progressiva.
tudo, ela era muito intensa no que estava fazendo. Eu sei que está cheio de viúva aqui, do Jorge Jesus do Flamengo. É ou não é? Está cheio de viúva. Os flamenguistas chorando porque Jorge Jesus foi embora. Mas todos nós temos que admitir, da torcida arco-íris, né? Todos nós, né, Mateus? Temos que admitir, o que ele pregava à beira do campo era o quê? Intensidade. Nunca se falou tanto intensidade. Que brigava com os jogadores, vamos lá, continua marcando, continua avançando, continua indo à frente. Intensidade, intensidade, intensidade. Mas começa uma barreira, eu dou um passo atrás. Começa a ter uma dificuldade, eu dou outro passo atrás. Ninguém me ouve, ninguém me vê, ninguém me escuta. E eu começo a dar os passos atrás. E a barreira que era pequena, ela aumenta cada vez mais. Por isso a cobrança, intensidade, intensidade, intensidade. Aí o seu professor da escola de formação ministerial, ele te cobra. Intensidade, intensidade, intensidade. E você reclama. Aí o pastor vem, essa intensidade, intensidade, você... Quem esse pastor pensa que é? Está só estimulando a você ser intenso naquilo que você quer, ser intenso naquilo que você procura, ser intenso naquilo que você almeja. Tem que ter intensidade. O que aquela mulher tinha era intensidade progressiva, ela ia adiante, ela não dava passo atrás. O que você tem pedido a Deus? Você tem buscado intensamente, tem colocado seu joelho diante do Senhor. Se não é para você, é por alguém, igual essa mulher estava pedindo, não era para ela, era para sua filha. Talvez você tenha orado e tenha desistido, tenha desanimado. O que você realmente quer? Por que você desiste tão fácil do que você pede a Deus? Só porque Deus se calou? Só que, mediante a sua oração, você não escutou a resposta de Deus? Nós temos que aprender muito com essa mulher, que não fazia parte do povo de Deus. Ora, aquela mulher clamou, ela gritou. Primeiro ela gritou, depois ela vai atrás daqueles discípulos, vai atrás de onde estava Jesus. Olha, os discípulos falam assim, está vindo atrás. Estava gritando, agora está vindo atrás. Depois ela se prostra, ela se ajoelha e adora. Olha como essa mulher foi intensa. Gritou, gritou, gritou. Depois não desistiu e ela foi atrás. Depois ela se prostrou e adorou. Se fosse um de nós, nós teríamos parado no meio do caminho. Mas aquela mulher deu sequência. Ela queria, ela tinha um pedido especial e o silêncio de Jesus não foi suficiente para parar aquela mulher. Você tem orado? Como você tem reagido ao silêncio? Porque nem sempre vamos ouvir a voz de Deus. Nem sempre vamos ouvir a voz de Deus, mas precisamos permanecer no caminho. Precisamos permanecer no caminho. Aquela mulher clamou, aquela mulher foi atrás, aquela mulher se lançou aos pés de Cristo. Tem mãe aqui? Tem mãe aqui? Uma mãe que se lança aos pés de Cristo e o adora, independente do silêncio. Você tem desistido de orar pelo seu filho, mãe? Você tem parado de orar intensamente, de ir atrás de Jesus, de gritar, e se prostrar, e se lançar e adorar? Por quê? Você tem desistido de orar pelo seu esposo, que ainda não fez ou não tomou uma decisão ao lado de Cristo? Você tem desistido da sua esposa? Por que você desiste do pedido que foi feito a Deus tão facilmente?
Às vezes nós sabemos exatamente o que nós queremos, mas na caminhada nós vamos desanimando e parando. Nos versículos seguintes, no versículo 24, nós vamos falar do 24, de 26, vamos pular o 25. Até esse momento do texto, se você já está preocupada com aquela mulher, fala assim, como essa mulher aguentou até aqui? Olha como as coisas vão ficar mais difíceis ainda. Mas Jesus respondeu, Mateus 15, 24, mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, você não faz parte. Eu não estou aqui para te ajudar. Eu estou aqui para ajudar aqueles que são da linhagem do povo de Israel. Eu não estou aqui para te ajudar. E ela continua. Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ora, são duas frases. É claro que entre uma frase e outra, ela ainda fala assim, Senhor, socorre-me. Versículo 25, ele diz, Senhor, socorre-me. É bom entendermos o que Jesus estava fazendo com aquela mulher. Ele estava tentando aquela mulher ou ele estava provando aquela mulher? O Senhor não tenta ninguém e não pode ser tentado. Aquele momento ali, Jesus está provando a fé daquela mulher. E talvez ele esteja provando a sua fé nas suas demandas, nos seus pedidos. E se você der passos atrás, a tua fé, ela não será igual a dessa mulher. E provações são de Deus, tentações são do inimigo. E nós estamos sujeitos a essas duas, tanto a provações quanto tentações. Mas, bem da verdade, que as dificuldades são normalmente atreladas a Satanás, não é? Toda dificuldade foi o inimigo que se levantou na minha frente, está querendo me derrubar, e nem sempre é Satanás. Às vezes é até você mesmo. Mas diante de uma provação, essa é vinda de Deus. O seu problema pode ser uma ferramenta que pode te levar face a face com Jesus. E foi isso que aconteceu. Se aquela mulher não tivesse tido aquele problema com a sua filha, provavelmente ela nunca tivesse encontrado com Jesus e olhando olhe nos olhos com Cristo. Nós passamos por algumas situações tão difíceis, a gente nem sabe porquê, e fica reclamando, e fica resmungando, reclamando, mas alguns problemas podem ser ferramentas para que possam te levar a estar frente a frente, face a face com Cristo. E são os momentos mais difíceis que nós buscamos a face de Jesus. São os momentos mais difíceis que nós buscamos a Deus. Ora, se tudo fosse tudo bem, tudo tão tranquilo em nossas vidas, talvez nós esquecêssemos de Deus. Talvez nos esquecêssemos de buscar Jesus e até de pedir em nome de Jesus. Mas os problemas, as provações, eles apontam um caminho, que é Jesus, no qual nós podemos ir adiante dele. Ele nunca nos abandona, mas às vezes ele se cala. Ele responde no momento certo. As dificuldades são normalmente atreladas a Satanás. No entanto, o seu problema pode ser uma ferramenta que pode te levar face a face com Jesus. Se a sua fé resistir ao problema, você sempre vai encontrar Jesus no meio do caos, mesmo diante de uma oração não respondida. Uma grande fé continua. Uma grande fé continua. Alguém uma vez disse, eu não me recordo quem foi, algo muito interessante. Uma pequena fé pode te levar para o céu, mas uma grande fé pode trazer o céu até
você. E que Jesus diz para aquela mulher, ele fala que aquela mulher tem uma grande fé. E você? Qual o tamanho da sua fé? Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Lá no versículo 27. O pouco com Deus é muito. Quem já ouviu essa frase? O pouco com Deus é muito. Interessante que isso vai totalmente ao contrário. Se não, pega aí sua Bíblia, passa algumas páginas, você vai chegar ao capítulo 20. Você vai chegar ao capítulo 20. E você vai ver uma mulher chamada Salomé, mãe de Tiago e João. Olha o que essa mulher pediu. Lembra? A mulher cananeia, que não era da linhagem israelita, e que foi fazer um pedido muito especial para que fosse resolvido aquela aflição de uma mãe. Agora, no capítulo 20, olha o que uma mãe pede: privilégio para os seus filhos. Uma mulher que faz um pedido totalmente egoísta. Mas, se bem que nós não queremos o melhor para os nossos filhos. Todos que estão aqui, se pudesse, nós teríamos nossos filhos nos melhores colégios. Teríamos os nossos filhos no melhor lugar possível, numa empresa, no melhor lugar possível também no reino de Deus, é ou não é? Mas aquela mulher fez um pedido no qual foi rejeitado por Jesus. Olha o que ela pede. Então se aproximou de Jesus a mulher de Zebedeu com os seus filhos, e adorando pediu-lhe um favor. Jesus, me pediu um favor. E Jesus lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: mande que no seu reino, estes meus 2 filhos, e a gente pode crer que nesse momento ela estava apontando, né, porque é um pronome demonstrativo, esses meus 2 filhos se assentem, um à direita e outro à sua esquerda no seu reino. Ela queria privilégio. Olha como é diferente. Olha como Deus sondou o coração daquela mulher e viu uma grande fé. E olha como ela, a cananeia, e olha como Jesus olha um momento à frente e olha para aquela mulher pedindo privilégio para os seus filhos. A mulher que não fazia parte do contexto de experiência de uma história com Deus, queria que sua filha fosse liberta dos demônios. E outra, que fazia parte de todo um contexto de um povo com experiência com Deus, queria privilégio para os seus filhos. Está vendo como são 2 situações completamente diferentes, no qual Deus olha o coração? Por que será que Deus muda a sua agenda? Muda o escopo de todo o seu serviço, de toda a sua tarefa, de toda a sua missão para atender aquela mulher? E por que Deus faria isso com você? Por que Deus atenderia o seu pedido depois de um tremendo silêncio? Depois de você ainda insistir e ir adiante? Por que Deus moveria a sua mão na sua direção? Por que será? Aquela mulher entendeu que o pouco com Deus era muito, e era o suficiente. O suficiente. Nas migalhas que caem da mesa, são suficientes para mim. Deus olhou o coração daquela mulher e sabe o que ele achou? Fé, uma grande fé. Então, e disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres, que desde aquele momento a sua filha ficou sã. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Glória a Deus, aleluia. E você? Por que você desiste tão fácil quando pede algo a Deus? Essa noite é uma noite de quebrantamento de coração. Porque eu creio que foi exatamente aquilo que aconteceu naquele momento, para que a história daquela mulher e a história, no geral, pudesse ser mudada. E chegou até nós. Nós não somos
gentil, nós somos a igreja, mas que nós não fazemos parte dessa promessa. Vim para os meus, mas os meus não me receberam. E todos aqueles que receberam, me receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. A Lohana cantou isso aqui com a gente. Filhos de Deus. Mas eu acredito que se tem uma coisa que o Senhor não resiste, é um coração quebrantado. Olha o salmista, esse é um salmo, o Salmo 51, um salmo de Davi, diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. Deus não resiste a um coração quebrantado e a pessoa que é pobre de espírito, que o pobre de espírito ele se inclina como uma pessoa ensinável e se deixa levar pelo Espírito Santo de Deus. Quebrante seu coração nessa noite. Nós vamos cantar uma canção agora para encerrar. Mas antes eu gostaria de orar por você, pelo seu pedido que você já estava desanimado, você já estava desistindo, e ouvindo a história dessa mulher, você se sentiu confrontado. Olha que toda vez que nós abrimos nossas Bíblias, nós devemos ser confrontados pela palavra, porque o confronto traz mudança, transformação de mente. E porque você desistiu até hoje, desistiu tão fácil daquilo que você pede a Deus, hoje é um dia de mudar essa situação. E se você entende que, olha Deus, eu quero me colocar, eu quero derramar o meu coração diante do Senhor nessa noite. Sabe aquele pedido? Sabe aquele pedido que estava esquecido? Eu quero colocar diante do Senhor nesse momento. Eu quero derramar meu coração, eu quero quebrantar o meu espírito diante do Senhor nesse momento. E quero dizer assim: Senhor, eu quero fazer igual aquela mulher. Se o Senhor até agora se calou, não tem problema. Eu quero clamar mais uma vez. Senhor, eu quero ir atrás do Senhor mais uma vez. Eu quero me debruçar diante do Senhor, aos pés do Salvador. Eu quero nesse momento, Senhor, te adorar. Porque eu creio, Pai, que o Senhor não resiste a um coração contrito, um coração quebrantado. Pode alguém um dia ter falado para você: aqui não é o seu lugar, e você ter se chateado, e você pode ter se magoado, e pensado: você quer saber? Eu não pertenço mais a essa igreja, eu não pertenço mais à minha igreja, eu não faço parte desse sistema religioso. Na minha perspectiva, eles nem me querem lá. Quero dizer para você que essa noite é uma noite de mudança, mudança de mente, coração quebrantado, entender que meus problemas podem ter sim me levado face a face com Jesus.